Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Mais uma quarta-feira de estudos, de reflexões. Hoje falando um pouquinho do nosso Brasil, com um convidado muito especial, que eu vou ver aqui se ele vai entrar como Saulo ou como Evangelho por Emmanuel. Deixa eu chamar aqui. Oi, Sinara. Oi, Léo, Juventude. Tudo bem com você, Sinara, nossa companheirona de estudos? Todos que estão aqui, né? Olá! Boa noite, tudo Boa bem? noite! Tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao Trilha Espírita. Parece, assim, como eu assisto quase todos os dias. Não ao vivo por conta do fuso horário, né? Uhum. Mas como eu te vejo todo dia, parece assim, nossa, já te vejo faz tanto tempo. A gente se torna conhecidos, né? Que bom, que bom. Conhecido. Seja muito bem-vindo, Saulo. Para quem não Obrigado. conhece, Saulo é, além de administrador, né, na área de economia que você atua, é expositor espírita, é escritor, é o coordenador responsável pela magnífica obra Evangelho por Emmanuel, que um dia eu quero conseguir ler tudo. É meu objetivo, eu vou colocar como um propósito nosso. Seja muito bem-vindo nesse Obrigado, Tereza. canal de estudos que nós temos. Obrigado. Sinta-se Para mim é uma muito à alegria estar aqui com vontade. vocês essa noite para a gente poder compartilhar da tecnologia, desse recurso maravilhoso, para a gente se reunir, não fisicamente, mas em torno aí da proposta do Evangelho, da proposta da doutrina espírita. Que beleza a gente estar aqui com você, viu? Gratidão é toda nossa. O nosso tema de hoje, Brasil, né, pátria do Evangelho, a gente tem acontecido tanta coisa nessa pátria nesses últimos tempos que o grupo Trilha achou assim conveniente a gente tocar um pouquinho no assunto. E eu pessoalmente estou assistindo como que chama? Uma série, Maria de Magdala, né? Uhum. E é claro que é tudo muito romanceado, algumas situações que lá ocorrem, mas reflete muito o tempo de Jesus, as atitudes dele e a dificuldade que ele teve em implantar o evangelho dele lá na Galileia, lá de onde ele veio primeiro, né, para abraçar a gente com tantos ensinamentos. E aí, lendo a obra, né, já li umas duas vezes, fica aquela dúvida para a gente começar a discutir, né, o que aconteceu para Jesus fazer o transporte, transplantar essa árvore para o nosso país, né? Como Olha, que foi todo o cenário? esse é um contexto interessante, viu? E é importante a gente entender a característica do Brasil, porque tem a ver com essa mudança. Quando Humberto de Campos traz nessa obra a revelação desse processo através do qual o Evangelho foi se desenvolvendo, a árvore do Evangelho foi crescendo, nós temos na Europa um momento muito particular que é responsável por essa decisão do Cristo de fazer um transplante da árvore. E a gente precisa lembrar que a gente estava ali no período, nós estamos ali por volta de 1300, 1400, e Isso. esse período é um período de muito conflito. Uhum. E é importante a gente olhar para isso, por quê? Porque esse é o desafio do Brasil de hoje. Por que a árvore foi transplantada da Europa para um outro local? Para que ela pudesse crescer num ambiente livre ou com menos conflito do que o que existia na Europa naquela época. Então, o grande problema que surgiu foi a divergência entre os povos, o orgulho, o egoísmo, a não preocupação com o outro, a violência. Esses elementos começaram, entre aspas, a criar um ambiente tóxico para o Uhum. desenvolvimento do evangelho. Não significa que é uma mudança
de uma hora para outra, e acho que é importante a gente olhar isso, porque a gente também às vezes se angustia, porque a gente acha que Deus tem que resolver o problema dentro da nossa encarnação, como se Deus tivesse que seguir o nosso cronograma e não a gente seguir o cronograma de Deus. Mas o que aconteceu ali principalmente foi isso. Foi um ambiente de muito conflito, de muita discórdia, de muito orgulho, de muita separação. E esse contexto não era o contexto mais adequado ao florescimento do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho pressupõe união, pressupõe a gente olhar para o outro, não pelos olhos da personalidade, mas pelos olhos da individualidade. A gente cooperar com o outro naquilo que nos é possível e naquilo que o outro necessita. Esse foi o principal motivo que Humberto de Campos destaca. E Jesus ainda coloca ali que ele foi muito paciente durante séculos e séculos, Bastante. esperando que o pessoal despertasse para isso. Mas chega um momento em que a gente não tem mais condições de aguardar, porque Deus é ruim, porque Deus é mau, porque Deus castiga. Não, vamos lembrar o seguinte. Quando uma pessoa está com uma gangrena no corpo, está com um problema, o que acontece com o médico? Ele vai tratando, ele vai tratando, ele vai tentando tratar. Mas se o paciente ele não colabora, se ele não toma o medicamento adequado, se ele não faz os exercícios, se ele não muda os hábitos, se ele não cuida, aquele problemático vai crescendo e chega uma hora que para preservar o organismo é preciso às vezes amputar um membro. Exatamente. E aí surge o sofrimento. Então, o que acontece com o sofrimento, isso é muito importante para a gente sempre ter em mente. O sofrimento não vem como castigo divino. O sofrimento não vem como punição. Vem como último recurso para que a gente desperte. Depois de todos os chamados terem sido inócuos, porque a gente ignora, porque a gente não segue, porque a gente prefere outras coisas, o sofrimento, a dor comparecem como aquele último recurso do pai que quer que o filho cresça, que ele busque a felicidade, que ele se livre das situações de sofrimento. Então, a dor vem ali para dizer para a gente, olha, esse caminho aqui não dá mais. Não e acontece dá com a mais. gente assim, não acontece? Às vezes a gente vai num determinado hábito, até um dia que a gente fala assim, agora acabou. Nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu me preocupo. Por quê? Porque doeu tanto que a gente começa a se movimentar. Então, o sofrimento, quando ele comparece com esse propósito, para que a gente acelere aquilo que muito tempo a gente desprezou, que a gente deixou para segundo plano. E é engraçado, vendo o momento em que essa obra foi trazida para a gente, né, através de Humberto de Campos, foi em 1938, então, a época que você citou, 1300, mais ou menos, cheio de sofrimento. E 1938, quase entrando entre uma guerra mundial e a Segunda Guerra, entrando nas portas da Segunda Guerra Mundial, que viria mais sofrimento ainda, né? Então acaba sendo uma obra consoladora também, né? E isso é tão importante, porque a gente às vezes não pensa em como a misericórdia divina atua. A misericórdia divina, ela olha assim, tentei todos os remédios, não deu certo, então agora a dor vai comparecer. Mas Deus não nos desampara nem aí. Porque Ele sempre oferece o recurso para que a gente possa passar pelas situações difíceis com mais facilidade. Então, não é à toa que a doutrina espírita chega no século XIX. Para que houvesse tempo para que ela... E justo na Europa. Que poderia Exato. aproveitar aquilo para enfrentar situações dolorosas que viriam no século seguinte. Se a gente olhar a situação nossa no Brasil com a pandemia, no mundo de uma forma geral, olha só que interessante. Deus mandou a internet antes. Que maravilha. Imagina se a gente tivesse passando por uma situação de pandemia há 15, 20 anos atrás, que a única coisa que o nosso celular fazia era 30 minutos de ligação caro, mandava 20 mensagem SMS, de texto, mensagem de texto, e só tinha o jogo da cobrinha. Hoje, a gente tem esse recurso. E nós nunca tivemos tantas mensagens positivas na internet quanto a gente está tendo nessa época de pandemia. E captação de conhecimento, né? A gente não tinha Exato. acesso a vocês que trazem... Para ir a um evento, a um congresso espírita, a gente tinha que, sei lá, juntar dinheiro, juntar uma turma, fechar
uma excursãozinha, ir, né? Hoje não, vocês estão aqui dentro, perto, E é tão pertinho. interessante o quanto desmistificou. Eu me lembro que eu sempre trabalhei com internet e antes eu falava com as pessoas, falava, olha, divulga, coloca no canal do YouTube, coloca no Facebook, né, coloca no Instagram. E as pessoas falam assim, não, mas não pode, porque a gente tem que preocupar com o som, com a iluminação, com a maquiagem. Nada de errado, mas hoje a gente está dentro de casa. É, A gente percebeu que muitas das coisas que a gente considerava como sendo prioritárias, na verdade não são. O que é importante é a boa vontade, é a disposição de servir, a disposição de compartilhar, de conversar, de ajudar. Isso é suficiente. O resto, se a gente tiver, ótimo, mas não é o essencial. O essencial é a nossa boa vontade. E aí a gente vê como a misericórdia divina atua. Ela nos dá o recurso, as ferramentas, os instrumentos, para que a gente possa superar a situação de dor, de dificuldade, de problema, existe, é real, mas com mais tranquilidade, podendo nos apoiar uns aos outros. E é por isso que a gente tem essa obra colocada exatamente nesse momento importante que você colocou, entre as duas grandes guerras, num momento histórico em que era preciso fortalecer no Brasil esse senso de propósito. E quando a gente fala, e acho interessante, gente, me permitam lembrar de uma coisa, quando a gente fala assim, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós não estamos dizendo assim, Brasil, coração do mundo, pátria do Espiritismo. Então toma cuidado com isso. é, Certo? Porque não é é a pátria do Evangelho. O Brasil é o maior país católico do mundo. É o maior país espírita do mundo. É o país de uma espiritualidade impressionante. E isso significa que a gente tem uma responsabilidade, a gente construir pontes de diálogo, porque é através das religiões, dos religiosos, que nós vamos construir esse fortalecimento do propósito do Brasil. Então não é à toa que nós temos aí um Papa que, ok, não chegou no Brasil, mas chegou ali pertinho, na Argentina, que é um país irmão, né, que tem um vizinho. trabalho extraordinário. Então, assim, a espiritualidade, ela não olha para aquelas coisas transitórias. A gente não pode confundir religião com religiosidade. Não Isso. pode confundir religião com espiritualidade. A religião, ela é importante? Ela é importante. Cada um vai se afeiçoar àquela que melhor se ajusta ao que ela tem de prática social, amigos, família histórica, e está tudo bem. Mas todas elas devem apontar para a religiosidade e para o evangelho. E esse é o propósito do Brasil. Não A é a gente gente, constituir o a país gente olha, espírita. né? Ai, então, ai, que legal. Eu moro no Brasil e o Brasil tem uma missão. Não é bem assim, né? Primeiro que missionário é o que mais sofre, né? É aquele... É interessante quando a gente pensa assim na missão, porque missão é proposta. E é o que o livro deixa muito claro quando Jesus coloca para Ismael exatamente esse trabalho. Que é uma proposta. E é engraçado que quando ele, lembrando lá da história, né, quando ele fala, olha, vai colocar, vai fazer o transplante da árvore, Ismael dá aquela aliviada, assim, fala assim, poxa, que bom, né? Aí Jesus fala para ele, agora você vai reencarnar e vai ter um trabalho nisso. Então, não existe missão sem esforço, não existe missão sem propósito, missão sem a gente derramar suor, esforço. Agora é importante a gente lembrar o seguinte, e isso, no meio espírita, a gente precisa resgatar, que é a alegria de servir, a alegria de participar. Quando a gente é convidado ao exercício de uma missão, e todos nós nós temos, seja missão de maior vulto, seja no nosso dia a dia, o que a missão é? É a oportunidade de construir algo melhor. E é aí que a gente deve concentrar a nossa atenção. O processo é doloroso, mas é para algo melhor. A gente vai se privar de alguma coisa? Vai, mas é em função de algo melhor. Vai exigir um pouco mais de sacrifício, de dor? Sim, mas é para algo melhor. Eu sempre gosto de comparar com as mães. Quem já foi mãe sabe assim, uma mãe, no primeiro mês ali que a criança nasce, se você olhar para a mãe, ela é a expressão do desgaste físico. Mas se você olhar nos olhos, é a mais Brilha, sublime né? expressão de amor. Por quê? Porque ela está recebendo um filho. Então, missão é isso. A gente precisa afastar um pouco aquela concepção
do sofrimento como foco, da dor como foco, e a gente entender isso como meio, como processo para alguma coisa. E aí a gente vai conseguir aurir forças para fazer a nossa parte, para cumprir o nosso papel. Pensando assim, começa a ficar mais claro para a gente entender por que a gente olha para o Brasil hoje e analisando o nome da obra e fala assim, mas não é possível tanta gente sofrendo, tanta gente correndo atrás de emprego, tanta coisa ruim acontecendo, mas não vê esse lado que você estava falando do trabalho, da depuração da vida, como diz Emmanuel aqui na introdução, né? Esse celeiro que recebe tantos espíritos que trabalham aqui e estão nessa pleiade de desencarnados também trabalhando junto com a gente, né? Esses missionários desencarnados, que são tantos, né? Se a gente lembrar, Bezerra de Menezes, Eurípides, Chico, Divaldo. Muito. E isso é interessante porque a gente precisa aprender a valorizar o Brasil. Eu converso com pessoas de fora do Brasil e eu percebo o quanto as pessoas que não são brasileiros lá fora, pessoas que são americanos, que às vezes nasceram no Chile, Argentina, Europa, o olhar deles para o Brasil é diferente. Porque a gente tem muitos valores. Aqui no Brasil é o seguinte, você conhece a pessoa na segunda, no domingo você está fazendo churrasco na casa dela. Isso não existe em outros países. Essa afetuosidade, essa simpatia, essa generosidade, essa gentileza, que para a gente pode ser uma coisa natural, isso não é uma coisa tão simples. A tolerância que a gente tem com relação ao outro, a maneira como a gente encara os problemas, é muito peculiar da nação brasileira. E isso é um valor importante. Quando a gente olha para os problemas, é importante você tocar nisso, a gente acha que o quê? Que a pátria do Evangelho seria um local em que nós teríamos ali anjos que ficariam tocando harpa porque está todo mundo feliz. Não. Tem problema? O trabalho é esse. Tem pessoas sofrendo? O trabalho é esse. Tem pessoas precisando de consolo, de orientação? O trabalho é esse. Teve escravidão nesse meio tempo? Exato. Né? O trabalho é a gente exercer o Evangelho. E de onde é que a gente tira isso? De Jesus. Jesus diz assim, não vim para os justos, mas para os injustos. Os sãos não precisam de médico. Não precisam. Então a gente acha que construir uma pátria do Evangelho é a gente se cercar de anjos, espíritos evoluídos? Não. É a gente trabalhar em prol do aperfeiçoamento, do progresso, do desenvolvimento. Existem dificuldades? Existem. A gente não pode ser ingênuo. O Evangelho e a doutrina espírita não combinam com ingenuidade. Não é a gente não olhar, não é a gente não reconhecer, mas é a forma. Ao invés de a gente olhar para o problema e falar assim, ah, meu Deus, que coisa horrível, a gente olhar e falar assim, que oportunidade boa de vivenciar o Evangelho. Como é que eu posso colaborar? De que jeito que eu posso servir? Como é que eu posso amenizar uma dor? Como é que eu posso diminuir um conflito? Como é que eu posso minimizar uma discórdia? Esse é o trabalho. Para que a gente possa, de fato, cumprir o projeto. Porque é o projeto. A pátria do Evangelho é um projeto. Agora, para que ele seja materializado, depende da gente. E uma última coisa que você comentou que eu achei muito interessante é como a gente às vezes constrói a nossa visão de mundo. E numa era de redes sociais, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque existem iniciativas extraordinárias sendo criadas, desenvolvidas a cada dia. Se a gente entrar na internet, nós vamos ver quantas pessoas estão doando cestas, estão educando, estão auxiliando. Eu me lembro quando a pandemia começou, aqui eu moro num condomínio. E o condomínio tem um grupo de WhatsApp. E todo mundo sabe que grupo de WhatsApp do condomínio é a porta do purgatório. É uma conflita, problema para todo quanto é lado. Quando começou a pandemia, uma pessoa teve a capacidade de pegar o telefone de cada um e mandar uma mensagem privada, não no grupo. Ela disse assim, olha fulano, se você fizer parte do grupo de risco, eu queria me colocar à disposição para te ajudar. Se você precisar de ir na farmácia, no supermercado, não precisa ir sozinho. Coloca aqui para mim o que você precisa, eu vou lá, compro, trago, coloco na porta da sua casa e você não precisa se expor ao risco. E eu achei curioso, isso não é puxando a brasa para a nossa sardinha, não. Fui atrás da pessoa, descobri que ela era espírita. Conseguiu converter
a situação de pandemia, um grupo de WhatsApp do condomínio e uma oportunidade de ser útil ao semelhante. Então, é esse olhar. Quando a gente olha, por exemplo, o Trilha Espírita começando o trabalho, quantas pessoas não estão se dispondo para poder oferecer uma mensagem de paz, uma mensagem de consolo, de esclarecimento, de estímulo. A gente ainda vai avançar muito, porque a gente ainda usa de maneira incipiente a possibilidade de a gente conversar através da internet, criar grupos de estudos. Eu encontrei com o presidente de uma casa espírita, estava fazendo uma palestra há mais ou menos um mês, ele me falou assim, Saulo, a internet mudou a nossa forma de agir. E a gente só percebeu isso depois da pandemia. Casa que recebia ali... Oi, gente, caiu. Ai, voltei. Voltou. Recebia ali 7, 8 pessoas por semana. E depois, quando as casas foram fechadas, em função da pandemia, a gente ficou desnorteado. O que a gente vai fazer? Aí, depois de muito tempo, a gente resolveu abrir um grupo de WhatsApp para fazer o atendimento fraterno pelo WhatsApp. Abre um determinado horário, tem uma mensagem, alguém fala, as pessoas trazem as suas dores, suas preocupações, conversa um pouco, depois fecha, volta a abrir no outro dia, no horário especificado. E ele me falou assim, Saulo, de 7 pessoas, nós estamos atendendo mais de 250, já tivemos que abrir o segundo grupo. Olha como amplia, então, né? Exatamente, o canal. Exatamente. Então, a gente olhar para as redes sociais como oportunidade. E uma última coisa importante é a gente entender como é que uma rede social funciona. A rede social, ela entrega aquilo que a gente busca. Rede social, a gente segue o princípio do evangelho. Buscai e acharei. Se você está procurando o problema, você vai encontrar. E a rede social vai ampliar. Por quê? Porque os algoritmos das redes sociais, eles não fazem distinção de conteúdo. Eles simplesmente pegam conteúdos similares e vão entregando para a pessoa. Então, às vezes a gente cai num grande equívoco de achar que aquilo que eu estou vendo no meu celular é aquilo que todo mundo está vendo, e isso não é verdade. Não. Aquilo é customizado. Aconteceu comigo outro dia uma coisa interessante, que eu peguei meu celular, e aí entrei no YouTube, e estava cheio de recomendação, assim, vídeo do Pato Donald, do Mickey, da Disney. Ixi. Eu falei, o YouTube pirou, né? Ficou maluco, né? Por que ele acha que eu estou interessado nisso? Né? E aí a minha esposa falou assim, não, Saulo, é porque a gente estava aqui com o Arthur, e aí ele estava meio impaciente, a gente pegou seu celular para passar uns videozinhos para ele. Então, é assim ele já que a rede social... que o algoritmo já leu isso, essa inteligência artificial é terrível, né? Olha, se a gente quiser fazer um teste, pega o nosso Instagram depois que a live terminar, vai lá naquela parte de busca e começa a clicar só em mensagens de um determinado tipo. A gente vai perceber o seguinte, amanhã o nosso feed e os nossos stories são de outra natureza. Não é o mundo que mudou. O que mudou é a nossa atenção, aonde a gente está colocando a nossa atenção, onde o dedinho vai lá e clica. O problema não é do mundo. O problema não é da ferramenta. O problema é do dedinho que vai lá e clica no interesse que está buscando. Então, nós brasileiros, né, temos que não levar com esse orgulho, né, mas buscar essa coisa bonita que tem sendo feita, né? Naquele livro do Divaldo, no Rumo do Mundo de Regeneração, ele fala bastante da questão da mídia, né? E a gente só se fixa naquilo que só apresentam pra gente aquilo que é ruim, aquilo que é desgraça, aquilo que foi desastre natural. Então, aí a gente acaba não vendo essa coisa linda que tem acontecido, né? Essa mudança toda que está acontecendo e essa oportunidade que essa pandemia trouxe pra gente. E nós brasileiros somos muito assim. Eu lembro do Haroldo falando em alguma palestra que ele foi para fora do Brasil certa vez e ficou lá 2 horas na fila da alfândega, tranquilo, né? Com a mesma turma que ele estava junto. A hora que eles retornaram para o Brasil, a hora que deu 15 minutos de fila na alfândega, todo mundo já falou assim, mas Brasil é assim mesmo, né? Olha só, já estamos atrasados. Então, a gente teima também em só ver as coisas ruins que o nosso país tem. 2 horas lá, sei lá em qual país que era, ok, né? 15 minutos aqui, é o brasileiro. E é engraçado nessa questão da perspectiva. Eu já morei em várias cidades. Eu morei uma época em Brasília, no Distrito Federal, e lá tem um cruzamento para chegar no eixo monumental,
E uma vez eu estava com um amigo do lado e a gente estava parado no trânsito e ele falou assim, nossa, que congestionamento, que coisa complicada. Eu olhei, tinha 7 carros na nossa frente. Eu falei, olha, você precisa fazer um estágio lá em São Paulo, Aham. porque 7 carros na frente em Não São é Paulo nada. é trânsito livre. Então, a gente às vezes cria essas expectativas irreais e a gente acaba menosprezando aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente tem de positivo. Tudo começa com o olhar. A gente acha que o olhar é só aquilo que recolhe, mas isso não é verdade, gente. O olhar, ele ilumina a realidade. Se o nosso olhar é um olhar de paz, é um olhar de amor, é um olhar de espiritualidade, a gente vai iluminar determinados aspectos da realidade. Se o nosso olhar é um olhar de ódio, é um olhar de ressentimento, é um olhar de conflito, ele vai iluminar determinados aspectos da realidade também. É como a gente pensa, né? A gente, desde a mecânica quântica, a gente sabe, o ser humano não é um sujeito passivo da realidade. A gente se conecta com a realidade que a gente Uhum. traz dentro da alma. Então, onde é que começa a construção do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? No nosso coração. Começa dentro da gente. A partir do momento que a gente começar a internalizar isso, isso se reflete no exterior. E se a gente olhar com esse carinho, né? Olhar com o coração, figurativamente falando, a gente consegue avaliar o tanto que a gente é acolhedor, né? São os haitianos, pelo menos aqui na nossa cidade, tem muito haitiano, venezuelano agora a gente está recebendo, sírios, a comunidade libanesa, muitos aqui também, vem todos para cá, não é à toa, né, que a gente tem essa missão acolhedora. Não, nosso povo é acolhedor, né? Só falta olhar com esse coração. Ô Saulo, chegou algum momento em que Ismael, nosso coordenador do Brasil, né? Vou chamar assim, falou na obra, né, para Jesus, não vou aguentar? Teve algum momento dessa reclamação? Reclamação Olha, não, mas de não vou dar conta, o Brasil não vai dar certo assim, tô olha, desesperado. isso é interessante porque as pessoas às vezes acham que a gente procura o Cristo para reclamar. E Ismael, Paulo de Tarso dão exemplos muito importantes para a gente. A gente deve procurar o Cristo para pedir auxílio e força, e isso sempre vem. Quando Ismael estava ali meio desanimado sobre o que fazer, sabe, preocupado com o andamento, preocupado com algumas chagas que a gente tem na história do Brasil, como a escravidão, a guerra do Paraguai, e ele se aproxima do Cristo, ele busca Jesus para fortalecer a sua alma. E existem 2 aspectos importantes para a gente nisso. Porque a gente nunca deve olhar para os relatos de Emmanuel, de Humberto de Campos, de André Luiz, simplesmente como relatos externos. A intenção disso é que a gente aplique isso no nosso cotidiano. Então, 2 coisas importantes. Em primeiro lugar, nós podemos contar com Cristo. Jesus não é uma figura distante, não está no altar, não subiu para as nuvens e se esqueceu da gente. Ele continua atuando. A gente pode contar com ele. Segunda coisa importante. Quando nós estamos buscando soluções, quando nós estamos mais preocupados com como resolver os problemas do que enfocar no aspecto negativo ou na dificuldade, a gente vai encontrar a solução. Ainda que não seja aquela que a gente vai buscando. Porque nem sempre a divindade vai atender o nosso desejo, o nosso capricho. Mas se o nosso compromisso é o compromisso com o bem, com a paz, com o amor, a gente vai começar a enxergar novos caminhos. E Jesus vai nos ajudar a isso. Não tenhamos nenhuma dúvida. Quantas vezes a gente, numa oração, numa meditação, numa leitura, numa página que a gente abre ao acaso, num vídeo que a gente assiste pela internet, a gente não encontra a resposta que a gente estava buscando ardentemente para um Sim. problema, para uma dificuldade. Isso é a maneira pela qual Cristo se expressa na nossa vida. Jesus atende as criaturas de uma maneira, às vezes, imperceptível. Eu me lembro sempre daquela narrativa dos discípulos na estrada para Emaús, que eles estão ali desanimados, falando dos problemas, lamentando a morte do Cristo, e de repente aparece alguém do lado, que caminha com eles
um longo trajeto sem que eles reconhecessem O que Cristo. estavam ao lado do Cristo. Então, Jesus vai aparecer dessa forma na nossa vida, através de um texto, de um livro, de um vídeo, de alguém que estende a mão. Ele não vai aparecer fisicamente, porque o Cristo não precisa desses aspectos. Ele pode atender de forma sutil a todos nós que buscarmos seu consolo e a sua orientação. E aí, Ismael buscou, né? E prontamente atendido. A Padre José de Anchieta, Manuel Dada, foram todos partícipes dessa programação. Então foi tudo preparado para que a gente, Mas, para que a mensagem de Cristo começasse a nascer aqui. Foi, né? olha, não existe improviso nos projetos do Criador. Não existe improviso. Se a gente for observar toda a terceira revelação, a segunda revelação, a primeira revelação, a gente vê um contínuo de desenvolvimento. O problema é que, como a gente enxerga de uma maneira muito limitada, porque a gente às vezes quer que as coisas aconteçam dentro de uma única vida, a gente às vezes não entende essa atuação. Então, quando a gente pega, por exemplo, Manuel da Nóbrega, que era Emmanuel, Uhum. trazendo para cá, fundando São Paulo em homenagem ao seu mentor espiritual, começando esse trabalho de evangelização e continuando até hoje, porque o grande trabalho do Emmanuel foi o trabalho de evangelização, a gente percebe que não existe improviso. Existe trabalho, esforço, convite. O que a gente deve ter sempre em mente? E eu aprendi isso numa obra do Emmanuel, que é a obra Ave Cristo, Ah, que é um linda. pai que está querendo resgatar seu filho, Tassiano. E ele pede para que Cláudio permita que ele venha resgatar seu filho. E o benfeitor olha para ele e fala assim, Quinto Varro, pai. Ele fala assim, olha, ok, você tem méritos, a missão é importante, eu te concedo 100 anos, mais de uma encarnação, para resgatar um filho. E a gente acha que vai construir um país, a pátria do evangelho, em 2, 3 encarnações. Não é assim. Um novo Há um país novo, processo. né? Que nós somos, temos 500 e pouquinhos. Exatamente. Quando a gente compara com Itália, França, os países da Europa, quando a gente compara até com as nações da América do Norte, nós somos novos. A gente começou mais cedo. Então a gente precisa ter esse olhar de carinho pela nossa trajetória. A gente honrar a estrada que nos trouxe até aqui. Porque é a partir daí que a gente vai recolher energia para construir o futuro. Todos nós que estamos encarnados no Brasil hoje, não tenhamos a menor dúvida, somos convidados a dar o nosso tijolinho de contribuição nessa edificação. A gente não vai construir a catedral inteira, porque ela é obra do Cristo. Agora a gente pode dar o nosso tijolinho de contribuição. E quando a gente der o nosso tijolinho, a gente aprende. Porque trabalhar nessa área do Cristo é sempre uma via de mão dupla. A gente oferece e a gente aprende, a gente se fortalece, a gente se esclarece, a gente fica mais preparado. Para quê? Para receber mais trabalho. Porque a recompensa pelo trabalho bem feito não é o descanso eterno. A gente sabe disso. A recompensa pelo trabalho bem feito é mais trabalho, mais oportunidade de crescimento, mais oportunidade de ser útil. Quem sabe um dia nós no lugar de Ismael, depois no lugar de Emmanuel, né? E por aí vai, né? Mais trabalho, mais trabalho. Ninguém vai desencarnar e... Mas achei legal que você colocou a situação da obra Ave Cristo. Aí me lembrei que num trecho lá do livro, não sei nem se é no final, para ver quanto tempo, né, que a gente demora para resgatar, às vezes muitos anos, que o soldado romano que colocou a flecha quando Jesus já estava crucificado, né? Então teve uma conversa com Jesus e daí ele falou assim, não, então se você der conta, essa será a sua última reencarnação para resgatar, né? E ele foi o nosso Dom Pedro II. Então, assim, quanto tempo, né? Eu esqueci o nome, qual que era o soldado. Longino. De Longino. Longino.
E daí, E, lembrei disso quando você falou, não é de uma hora para outra que a gente resgata, né? sabe que isso é muito importante porque a gente precisa entender o papel da terceira revelação. A gente às vezes acredita que o papel da terceira revelação é nos ensinar a agir no mundo, a lidar com as coisas do mundo corretamente. Não é isso. Agir no mundo é a primeira revelação. Se alguém quiser saber como é que a gente deve agir no mundo, as consequências do acerto, do erro, vamos ler aquilo que a gente chama do Antigo Testamento, a primeira revelação. Lá é um testemunho disso. Com acertos e desacertos, com testemunhos reais, nós vamos vendo esse processo e a gente vai aprendendo com isso. O papel da terceira revelação, ele também não é o papel de mostrar o amor como fórmula de redenção, o perdão, o entendimento desse processo fundamental de desenvolvimento espiritual através do amor. Isso é a segunda revelação. Qual que é o papel do Espiritismo? O papel do Espiritismo é despertar em cada um de nós a consciência do ser imortal que nós somos. A gente começa a agir no mundo não como personalidade exclusivamente. Não significa a gente abandonar as coisas, as pessoas às vezes confundem isso, né? Abandonam as coisas materiais, logo conquistam as espirituais, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem pessoas que estão utilizando as coisas materiais e crescendo espiritualmente, existem pessoas sem coisas materiais e que estão ainda na situação de orgulho e de vaidade. Então não é uma coisa vinculada à outra. Mas o papel da doutrina espírita é fazer a gente entender que somos espíritos imortais. Que a nossa vida ela não começa com berço, ela não termina com túmulo. E que ela é uma oportunidade para que a gente desenvolva os valores legítimos da nossa alma. A gente angariar aquilo que realmente é o patrimônio espiritual. As nossas conquistas intelectuais, morais, as nossas relações afetivas. É isso que a gente tem de patrimônio real. Muitas vezes a gente precisa da matéria para poder desenvolver isso. Mas a gente Sim. leva aquilo que a gente guarda no nosso íntimo. Então, a doutrina espírita tem esse papel de fazer a gente enxergar isso. E aí vem o grande desafio. Para que a gente olhe a obra do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para que a gente olhe a obra de resgate, de redenção do ser espiritual, não como uma coisa que a gente vai começar na segunda e vai terminar na sexta-feira. Existe um espírito de sequência na natureza. A gente não vira adulto de uma hora para outra. Abacate não dá fruto em uma semana depois de plantado, são anos. A gente precisa entender para quê? Para que a gente possa estar consciente em relação ao próximo passo. Qual que é o próximo passo? O que a gente tem que fazer hoje? O que a gente vai ter que fazer amanhã? Olha, a gente vai chegar lá. Agora, para chegar lá, tem uma série de passos. Vamos nos preocupar com isso. Com o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer amanhã? Como é que eu posso aperfeiçoar? Como é que eu posso contribuir com a sociedade? Como é que eu posso ser mais útil? Como é que eu posso me desenvolver? E aí a gente vai cooperando com esse projeto de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É uma super responsabilidade que a obra nos trouxe, né? Aliás, falando em obra e quem nos trouxe, porque já que você que é o pai do Evangelho, o representante dos conhecimentos de Emmanuel aqui por enquanto, por que ela Quem foi? dera, aluno. Por que não foi através de Emmanuel a psicografia e foi por Humberto de Campos? Isso Tem é uma muito razão? interessante, viu? Isso é muito interessante. A relação do Emmanuel com Humberto de Campos é curiosa, porque todos os livros do Chico são prefaciados pelo Emmanuel. Uhum. Emmanuel supervisionou toda a obra do Chico. A parceria do Emmanuel e do Chico é uma parceria muito próxima. Agora, existe um autor espiritual que o Emmanuel não prefacia, que ele não tem preocupação. É Humberto de Campos. Humberto de Campos é o único autor espiritual. As obras do Humberto de Campos, se a gente pegar os livros do Humberto de Campos, são os únicos que a gente não vai encontrar ali o prefácio do Emmanuel. Por quê? Porque Emmanuel tem uma profunda confiança naquilo que é Humberto de Campos. Humberto de Campos é um espírito que tem uma trajetória muito longa, uma trajetória vinculada ao Evangelho, e é alguém que tem um compromisso com a causa, com a transparência, com a clareza do Evangelho. Então isso não preocupa Emmanuel. E Humberto de Campos tem uma vertente que é muito forte nele,
que é a vertente do historiador, do cronista, das histórias curtas, as narrativas. E Emmanuel entendeu, e isso é bonito, porque significa assim, Emmanuel não teria capacidade? Óbvio que não, né? Ele tem Né? capacidade, Tem. trouxe há 2000 anos, só que são 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão. Agora, quando a gente fala do historiador, do cronista, Humberto de Campos tem uma certa vantagem. Ele tem mais traquejo, ele sabe lidar com esse tipo de histórias melhor. E aí o Emmanuel nos dá um exemplo muito bonito, que é, não importa onde você esteja, o quanto mais alto, se tem alguém que é capaz de fazer a coisa um pouco melhor do que você, vamos ceder espaço, vamos trabalhar junto. Ao invés da gente criticar, da gente gerar conflito, vamos nos dar as mãos. E aí ele apoia todo o trabalho do Humberto de Campos de uma maneira muito bonita, e é o único espírito que tem essa possibilidade de ditar obras para o Chico e do Emmanuel não preocupar. Fala assim, não, se o Humberto de Campos falou, está falado, confio nele, vai tranquilo. E ele usa Humberto de Campos, uma linguagem bem isso que você falou mesmo, gostosa, como se você estivesse lendo um romance, a história do Brasil mesmo. Ele consegue, você falou historiador que ele foi, então ele consegue fazer as referências muito interessante na a forma como ele faz isso. E esse exemplo de parceria que você Uhum. citou, que o Emmanuel deu, é o que a gente deveria utilizar no nosso cotidiano, né? Mas não, a gente fica, não, eu faço melhor e vai sair o meu nome no projeto tal, é uma ideia que foi minha, e A isso, gente, a gente tem muita preocupação com o ego ainda. E isso é interessante porque por trás disso está uma necessidade muito natural do ser humano, que é a necessidade de significância, da gente se sentir importante, da gente se sentir reconhecido. Não tem nada de errado com essa necessidade. O que é o problema é a forma pela qual a gente tenta atender essa necessidade. É mais ou menos assim, como se a gente estivesse tentando matar a sede com a água do mar. Ela é salgada, só vai piorar a situação. só Então, quando a piora. gente busca atender a nossa necessidade de significância, de ser importante, de ser reconhecido, com o destaque, com as posições temporárias, a gente vai sempre querendo mais. Agora, quando a gente busca atender essa necessidade de significância, de importância, sendo útil, a gente também atende. Quando a gente busca cooperar, a gente também atende. E são formas mais saudáveis da gente poder atender essas necessidades. Uma pessoa perguntou aqui nos comentários se Humberto de Campos é o irmão Isso. X. É o irmão X, né? Existe até uma história com relação a isso. Humberto de Campos psicografou vários livros através de Chico Xavier. Ele ditou vários livros para Chico. E em determinado momento, a família do Humberto de Campos moveu um processo contra a Federação Espírita Brasileira, querendo os direitos autorais da obra que era do Humberto de Campos. E o processo seguiu, ele chegou até nas últimas instâncias, e a decisão final foi de que o direito não alcança a personalidade depois dela desencarnada. Então a conclusão não foi assim, ó, fulano tem razão ou não tem razão. A conclusão do processo foi, o direito brasileiro, ele não alcança a pessoa até depois da morte. Então o que faz depois da morte a gente não pode dizer o que É. é. Então, e aí Humberto de Campos passou a utilizar o pseudônimo de Irmão X. Mas se a gente lê os livros de Irmão X e lê os livros de Humberto de Campos, é exatamente a mesma coisa. A gente reconhece claramente ali o mesmo autor. Mas e também não importa, né? O que foi melhor para a família, o que importa é a mensagem que ele está trazendo para a gente, para nossas reflexões. Você falou do espiritismo, é gostoso também nesse livro a gente ver como nasceu, né, as intuições da federação, as intuições no Aliás, plano espiritual. de uma forma muito bonita, né? Humberto de Campos traz nessa obra os bastidores da Federação Espírita Brasileira. Como essa casa-mata do espiritismo, ela surgiu, o trabalho na espiritualidade, para que a gente possa entender uma coisa importante. A Federação Espírita Brasileira, ela não é uma coisa que se restringe às pessoas que estão lá. É uma obra, é uma casa, mata do espiritismo.
As pessoas vão ali, elas vão trabalhar durante um tempo, vai ter um presidente hoje, amanhã outro, mas a obra é muito maior do que qualquer personalidade que possa ocupá-la em qualquer tempo. Para que a gente não se perca, às vezes, em avaliar a instituição pelas pessoas. A instituição ela é maior do que as pessoas. Então, colaboremos com as pessoas que estão trabalhando naquela instituição. Valorizemos o esforço que é feito. Busquemos contribuir com aquilo que nos é possível. Por quê? Porque daqui a 60, 70 anos, todo mundo vai estar do lado de lá, gente. E ninguém vai ser medido por quantas pedras a gente atirou, por quantas coisas a gente destruiu, por quantos erros a gente corrigiu. Mas vai ser medido por quanto amor a gente espalhou, por quanto a gente colaborou, por quanto a gente auxiliou, por quanto a gente foi tolerante, por quanto a gente conseguiu compreender e perdoar. Isso vai pesar na balança. O resto, a gente não precisa preocupar. E lembrar também, né, que a gente fica preocupado com quem está na presidência, quem está fazendo a palestra, quem escreveu tal obra. A hora que, como a vida continua, depois da morte, né, do desencarne, então a gente pode, inclusive, continuar trabalhando lá e não vai ter a casa física, federação, né, brasileira ou federação, as estaduais. Aliás, o que a gente está vendo agora na internet, dezenas de centros espíritas foram fundados virtualmente durante essa pandemia. Dezenas. Não tem uma parede. Não tem uma parede. Grupos de estudo, pessoas que às vezes estão em países distintos, se unindo em torno do Evangelho da doutrina espírita. A gente vem num processo de desmaterialização do nosso movimento, né? Porque a gente hoje não tem mais limitação. A gente não tem limitação material. Embora esse não seja um movimento novo, o primeiro centro espírita virtual surgiu há 10 anos. E é um centro espírita que até hoje, há 10 anos. O Carlos Campetti, que foi um dos fundadores dessa casa espírita, ela foi fundada... O irmão do Geraldo, né? O irmão do Geraldo. Tá. O irmão do Geraldo. Tem até um vídeo, quem tiver interesse, tem um vídeo que está lá na FEB TV, dele falando sobre o relato dessa casa que foi fundada, muito interessante. Foi registrada na Espanha, mas ele tinha pessoas que eram do mundo inteiro. E essa casa existe até hoje. É uma casa registrada, existe, tem um nome, tem as suas atividades, mas é uma casa virtual. Ou seja, a gente não precisa das paredes. A gente percebeu que casa espírita é muito mais. E aí, quando eu falo muito mais, gente, não significa que é menos, tá? Não significa desprezar a casa espírita. Não é isso. Mas é que a gente pode ser mais. A gente não precisa ficar limitado a isso. Aquela preocupação, né? Mas agora não vai ter trabalho mediúnico. Na própria obra, é Humberto de Campos, né? O Rumo no Mundo do Rumo. Né? No Mundo... No Rumo do Mundo de Regeneração, uma das últimas do Divaldo, ele mostra claramente como que eles absorvem os fluidos magnéticos, a energia das irradiações que estão sendo feitas através desses grupos, do próprio Zoom. Então, você não precisa do passe presencial, eu preciso ir na casa espírita, senão o passe não vai funcionar. Não tem, está todo mundo trabalhando espiritualmente, colhendo os frutos da oração, de uma irradiação e atendendo os necessitados aqui, encarnados e desencarnados, né? Então não tem parede mesmo. Não tem. E a gente não precisa nem ir longe. Jesus é o maior exemplo disso. Quantas pessoas não foram curadas porque tocaram a veste de Jesus, porque o superior foi lá pedir auxílio, porque o pai foi lá pedir auxílio. Então, não é a proximidade física que estabelece, é a nossa fé. É a nossa... Saulo, mas era Jesus. Mas foi Jesus que disse assim, tudo que eu farei, vós também, tudo que eu faço, vós o fareis e muito mais. Então, a gente está vivendo um processo. É desafiador, gente? É desafiador. Tira a gente da nossa zona de conforto? Tira a gente da nossa zona de conforto. Mas nos oferece mais possibilidades, mais oportunidades. A questão está em como a gente encara essa realidade. Se a gente for encarar isso como limitação, como problema, vai se configurar dessa forma. Agora, se a gente buscar, como o Trilha Espírita está fazendo, vou para a internet, vou criar espaço de diálogo,
vamos interagir, vamos ter as nossas orações, as nossas vibrações. Nem tudo está resolvido, a gente ainda vai ter que aprender a lidar com isso. Por exemplo, como é que ficam os trabalhos mediúnicos numa era de internet? Ainda é um desafio. Né? É. Algumas coisas a gente pode fazer sem nenhum problema, as reuniões de vibração podem ser feitas sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, mas existem já experiências sendo feitas de casas espíritas, tentando verificar como é que a gente ajusta o trabalho mediúnico sem que as pessoas estejam fisicamente juntas. E vão haver soluções para isso, a gente não Eu precisa ter creio, dúvida. né? Eu creio que essa pandemia, isso que se iniciou com a pandemia mais fortemente, que você falou que há 10 anos já tinha, mas deu uma abrangência muito maior agora, vai atingir trabalhos mediúnicos, psicografia, sei lá, mais para frente, o que tiver que acontecer vai modificando, né? Exemplo dessas do nosso lar, na época do nosso lar, dos grandes computadores que lá já existiam e aqui ainda não tinha sido descoberta, né, a tecnologia para computador. Saulo, e tô vendo assim, é gostoso a gente ver o acolhimento do povo brasileiro, de quem está com a vontade de modificar, atuando, exercitando a caridade, e a gente consegue ver bastante isso aqui nos comentários, um monte de gente ajudando uma pessoa agora nesse momento, né, que eu estava acompanhando. E a modificação parte muito do meu interesse em ir atrás, e isso eu gosto muito a gente não ficar parado. Eu gosto muito quando você coloca, e pode ser um exercício diário para nossa modificação íntima, o que você coloca no final de todo dia de manhã, aqueles seus 15 minutinhos, você coloca um desafio. E eu acho aquilo, pelo menos para mim, que mexe com a gente, né? Fala assim, poxa, eu me coloquei um desafio para hoje. E a gente fixa naquilo e fala, eu vou tentar mudar isso aqui em mim. Então eu acho que as pessoas podiam fazer isso. Isso é uma dica maravilhosa que você dá. Olha, é engraçado, né? A gente, quando começou a história dos desafios, a gente começou assim, um pouco receoso, né, de como é que as pessoas iam reconhecer, mas aconteceu isso que você está falando, a gente se identifica, porque é aquela atividade, é naquele dia, sabe, alguma coisa que a gente pode fazer, e o Evangelho é um exercício diário. O Evangelho não nos pede, de uma hora para outra, provas de angelitude, superação de grandes obstáculos, demonstrações de sacrifício muito elevado. Não, ele pede o seguinte, olha, hoje, o que dá para fazer? O que a gente consegue fazer hoje? E a gente tem sempre possibilidades. A gente está vendo na internet o quanto isso nos auxilia, o quanto isso amplia a nossa possibilidade de ser útil, conversar com a pessoa, fortalecer, acolher a dor, ajudar até materialmente quando possível. Como a gente pode fazer isso? E a gente pode conhecer as pessoas pela internet. Eu vejo no Evangelho por Emmanuel as pessoas se encontrando, se cumprimentando ali. E pessoas que nunca se viram. Vai ser bom o dia que a gente se encontrar pessoalmente, mas já existe um vínculo. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e aí um grupo de uns 6 jovens veio me encontrar e falou assim, Saulo, você não conhece a gente não, mas a gente te conhece. E na época a gente não estava utilizando ainda a internet desse jeito, mas o quanto essas mídias, o quanto essas possibilidades nos aproximam, e a gente vai criando vínculos que a gente vai fortalecer. Então não existe dicotomia entre o mundo físico e o mundo virtual. Existe amor, existe compreensão, existe o Evangelho. E então, com essa sua colocação, eu acho que dá para a gente fechar esse encontro maravilhoso que a gente teve com uma outra visão desse nosso país, de nós mesmos, das nossas possibilidades, da nossa não pressa em evoluir, né? Como diz Renato Teixeira, Almir Sater, né? Ando devagar porque já tive pressa. Porque se a gente for com pressa, o apressado come cru, né? No ditado. Vai tropeçar. Se você sair correndo para atender um irmão, você pode bater o carro. Então, calma, vamos conversando. Então, essas possibilidades que você colocou da gente visualizar esses nossos potenciais
de pouquinho em pouquinho, nessa terra abençoada, assim, que Jesus escolheu para desenvolver, florescer e frutificar daqui a um tempo o seu evangelho. Tereza, começa por aí. Tá? Começa com a gente valorizar, com a gente honrar, com a gente ser grato pela oportunidade que a gente tem. Quando a gente cultivar esses sentimentos no nosso coração, o resto vai se dissipando. A gente vai enxergar os horizontes de uma outra forma, a gente vai perceber possibilidade de ser útil, e a gente precisa reconhecer que se existem desafios, o trabalho é esse. Nós não estamos aqui, como dizia Lulu Santos, a passeio. Ninguém vem para o mundo a passeio. A gente vem para crescer, para se aperfeiçoar, para auxiliar, para servir. E o Brasil é um grande país. Eu me lembro, só para a gente encerrar, eu me lembro, para trazer um exemplo de outra área, existe um livro que foi muito conhecido, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, e é um best-seller, e o autor desse livro me diz uma coisa no prefácio da edição brasileira que eu nunca esqueci. Ele falou assim: eu já visitei muitos países ao redor do mundo, e em todos eles eu encontrei pessoas altamente espiritualizadas. Mas em nenhum desses países eu encontrei tantas pessoas espiritualizadas quanto eu encontrei no Brasil. Que É um lindo! olhar de fora que reconhece a alma do povo brasileiro, que foi convidado pelo Cristo a ser o solo onde a árvore do Evangelho vai frutificar. Mas isso é uma proposta que cada um tem que encarar no seu dia a dia. Lindo isso, até arrepiei. Vamos dar valor a isso, então. Saulo, gratidão imensa. Deus abençoe esse projeto que você tem, que é lindo, que atinge um monte de corações e nos ajuda a não desistir, a ver que a gente tem potencial e que Deus te ampare grandemente nesse seu projeto e na sua vida como um todo. Tá bom? Obrigado, gente. Foi uma Grande alegria estar abraço. aqui com vocês. A gente possa se encontrar em outro momento. Que assim seja. A gente vai buscar uns convites para te enviar, tá bom? Obrigada, Um Saulo. abraço. Boa Tchau, noite, tchau. abraço.